E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho aqui no Odisseia Textual. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar pela obra da Alice Walker, A Cor Púrpura, Um clássico. que conta a história da Sally, uma mulher negra no sul dos Estados Unidos, no comecinho do século XX. É verdade. E já adianta, hein? Preparem os lencinhos, porque a história da Sally é daquelas que a gente ri, chora, se revolta, tudo ao mesmo tempo. Uma montanha-russa de emoções. Mas o legal é que a gente vai acompanhar tudo isso através das cartas que ela escreve. É como se a gente estivesse bisbilhotando o diário dela, né? Exatamente. A gente vai mergulhar nos pensamentos, nas dores, nas descobertas da Sally. É. Mas me conta, o que te fascina tanto na escrita da Alice Walker? Olha, o que me encanta é a forma como ela consegue transformar temas tão pesados como violência e racismo em algo tão poético e tocante. A escrita dela tem uma força. É crua, é real e por isso mesmo é tão impactante. E ela usa as cartas de um jeito genial para construir a narrativa. Verdade. A gente acompanha a evolução da série através da escrita. É como se a gente visse ela florescendo junto com as palavras, né? Exatamente. E a história já começa com a Sally numa situação de cortar o coração. Abusada pelo próprio pai. Nossa, de partir a alma. E para piorar a situação, ela é obrigada a casar com um homem que a trata como escrava. Um absurdo, né? E esse casamento, mais do que um ato de violência, mostra bem a opressão que a mulher negra sofria naquela época. Total. A Sally é silenciada, subjugada, sem nenhum direito. E a irmã dela, a Annette, foge para não ter o mesmo destino. A Alice Walker mostra logo de cara a teia de opressão que envolvia as mulheres negras. E quando a gente pensa que a Sally vai se entregar à tristeza, surge a Shug Avery, uma cantora de blues, sabe? Ah, show! Cheia de vida, independente, dona de si. E que desperta um sentimento completamente novo na Sally. É um sentimento que ela nunca tinha experimentado antes. É lindo de ver como a Alice Walker usa essa relação para mostrar a descoberta da sexualidade da Sally. E principalmente a descoberta do amor próprio, né? Sim. A Shug, com toda a sua liberdade, empodera a Sally. E as fez questionar tudo aquilo que ela sempre aceitou como verdade. E essa relação, né? Que era tão polêmica para a época e que ainda gera debate hoje em dia. E continua sendo muito importante, né? Como você vê a importância dessa representatividade na obra? Acho fundamental. A Alice Walker quebra esse tabu ao mostrar um relacionamento entre duas mulheres negras. Ela desafia tudo. A heteronormatividade, sabe? E abre espaço para diferentes formas de amar. Exatamente. E a Shug representa a libertação da Sally, a quebra das correntes que a prendiam. É verdade. É como se a Shug mostrasse para a Sally: olha, você pode ser quem você quiser, amar quem você quiser, sem pedir permissão para ninguém. É isso aí. E no meio dessa jornada de autoconhecimento, a Sally encontra uma caixa cheia de cartas da Annette. Nossa, que momento. Cartas que contam as aventuras da Annette na África, mas que também revelam segredos do passado da Sally. E abrem um novo mundo para ela, né? E ela descobre que tem filhos que foram tirados dela pelo pai. Imagina o choque. E é através das cartas da Annette que ela entra em contato com a cultura africana. Uma nova visão de mundo. Que a faz questionar tudo aquilo que ela sempre acreditou. Incrível. E a Annette, hein? Uma mulher à frente desse tempo. Mas me fala o que te fascina na história dela. Acho que representa esperança, a possibilidade de um futuro diferente. Ela desafia as convenções, se joga no mundo. E através das cartas ela alimenta a chama da resistência na Sally, né? Totalmente. Mesmo estando longe, ela se tornou um espelho para Sally. Mostrando que a liberdade e a felicidade são possíveis. É verdade. A gente tá falando da Annette, né? Que se aventura lá na África como missionária. Sim. E essa jornada dela nos leva para uma outra camada da história. A crítica ao colonialismo. A gente descobre, através dos olhos da Annette, um continente rico em tradições, mas que também sofre com a imposição de valores ocidentais. A Alice Walker mostra as duas faces da moeda, né? A beleza da cultura africana, mas também as cicatrizes da colonização. E essa dualidade se reflete até na própria missão da Nettie, que, apesar das boas intenções, acaba reproduzindo às vezes os padrões coloniais que ela critica. Ela se vê nesse dilema, né? Como ajudar um povo sem impor a sua própria cultura.
É uma questão super atual, né? A gente ainda debate como lidar com as diferenças culturais sem cair na armadilha da superioridade. Totalmente. E a Alice Walker nos faz pensar sobre isso através da NET. E enquanto a NET nos apresenta a cultura africana, ela também descobre coisas novas sobre si mesma. É como se a África fosse um espelho para ela, né? Exatamente. Fazendo ela questionar suas crenças, seus valores. E trilhar um caminho de autoconhecimento. E essa jornada da NET é tão importante para a Célie, né? Sim, as cartas, além de trazer informações sobre o mundo, plantam sementinhas de esperança e rebeldia na Célie. Imagina a Célie, presa naquele casamento, recebendo cartas que falam de liberdade, de um mundo onde as mulheres podem ser quem elas quiserem. É como se a NET, mesmo à distância, estivesse dando força para Célie lutar por uma vida melhor. Com certeza. E a Célie começa a dar seus próprios passos rumo à liberdade, né? E um deles é a descoberta do seu talento para costura. Ah, a costura. O que ela representa para a Célie? Acho que é muito mais que um hobby, né? É uma forma de expressão, de empoderamento. É através da costura que a Célie descobre sua própria voz, seu próprio poder. É como se ela estivesse tecendo a sua própria história, né? Isso. Costurando os pedaços da vida dela, os sonhos, as dores, as alegrias. E a costura se torna um meio de independência financeira para ela, né? Sim. Ela começa a vender suas calças, ter seu próprio dinheiro, se libertar do controle do marido. Nossa, e para uma mulher negra naquela época isso era revolucionário. Totalmente. A Célie rompendo as correntes da opressão, construindo sua própria vida. A gente acompanha ela florescendo, se empoderando, se tornando dona do seu próprio destino. Inspirador. E essa jornada de superação se reflete também na relação dela com Albert. É verdade. No começo ele é um marido abusivo, né? Mas ao longo da história a gente vê ele se transformando, se questionando. Se arrependendo. E essa transformação do Albert gera muita discussão, né? Será que ele realmente muda? Será que o perdão da Célie é suficiente para redimir tudo o que ele fez? É um dilema moral, né? O Albert, apesar de tudo, é um produto da sociedade em que vive. Ele reproduz a violência e o machismo que aprendeu. Mas ele demonstra arrependimento, né? Tenta se redimir. É uma questão complexa. E essa complexidade que torna a história tão rica, né? Sim. Os personagens não são só bons ou maus. Eles têm nuances, contradições. E a capacidade de mudar, né? De evoluir. E essa capacidade de mudança, de perdão, é um dos temas centrais da história, né? Sim. A Célie, apesar de tudo, perdoa o Albert. Consegue enxergar a humanidade nele. Um ato de generosidade. De compaixão. Que nos faz pensar, né? Nas nossas relações, a nossa capacidade de perdoar e seguir em frente. É verdade. E essa capacidade de perdoar, de amar, é o que torna a Célie tão forte, né? Tão inspiradora. Ela nos ensina que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível encontrar a luz, a esperança e a felicidade. E essa busca pela felicidade leva a Célie de volta para os filhos, né? Sim. Que ela reencontra no final da história. Que momento. O que te emociona nesse reencontro? Acho que representa a cura, a redenção, o fechamento de um ciclo. A Célie finalmente encontra a paz depois de tanto sofrimento. É verdade. É um final feliz, né? É. Mas que não apaga as marcas do passado, né? As cicatrizes ficam. Com certeza. Mas a Alice Walker mostra que, mesmo com as cicatrizes, é possível seguir em frente, reconstruir a vida. E encontrar a felicidade. E voltamos para a nossa última parte aqui, mergulhando em A Cor Púrpura. Uma história que mexeu com a gente, né? Nossa, bastante. Mas o que te faz voltar para essa história, sabe? Mesmo depois de tanto tempo. Acho que é a força, sabe? A força ancestral que tem em cada página. A Alice Walker vai, além da história da Célie, ela conecta a gente com a história de um povo. Com a herança da escravidão, com as marcas do racismo. E como você sente essa força ancestral na narrativa? Acho que a estrutura da história, né? As cartas, elas são um ato de resistência, de guardar a memória, um diálogo entre as gerações. Através das cartas, a Célie encontra a voz dela, a identidade, a força. E a NET, escrevendo da África, reconstrói a ponte com as raízes, sabe? Sim. Resgatando a história e a cultura que foi roubada pela escravidão. É verdade. E essa força ancestral também está nas relações entre as mulheres, né? Sim. A gente vê uma rede de apoio, de amor, que a sustenta nos momentos difíceis. Elas formam uma comunidade, um círculo de proteção, compartilhando as dores, as alegrias, as lutas.
É na união que elas encontram força para enfrentar o machismo, o racismo, a violência, né? Com certeza. E a amizade da Celie e da Shug, né? Ah, Shug. É um exemplo lindo de como o amor e a sororidade transformam vidas. Sim. A Shug, com toda a liberdade dela, empodera a Celie, liberta ela da opressão e ensina ela a se amar. E a Sofia, com a rebeldia e a coragem, né? Também inspira as outras mulheres a lutar pelos direitos delas. A questionar, buscar a própria voz. E a Nettie, mesmo longe, está presente, né? Sim, através das cartas. Mantendo acesa a chama da esperança. É como se elas estivessem conectadas por um fio invisível. Uhum. Um laço ancestral que une elas além do tempo e do espaço. E a cor púrpura vai além de uma história individual, né? Sim. É um canto de resistência, um hino à força da mulher negra. Uhum. Um chamado à união, à luta por um futuro mais justo. E essa mensagem de esperança e de empoderamento faz de A Cor Púrpura uma obra temporal, né? Com certeza. Que continua nos tocando, nos inspirando. É por isso que a gente volta para essa história, né? Ela lembra a gente da nossa força, da nossa capacidade de resistir, de lutar, de amar, de sonhar. E a gente encerra aqui nossa jornada por A Cor Púrpura, com o coração cheio de emoção. E a mente a mil. Esperamos que vocês tenham gostado. E para quem quiser se aventurar na leitura, o link está no primeiro comentário fixado. É isso aí. Até a próxima, pessoal. E continuem acompanhando o Odisseia Textual para mais aventuras literárias.